Olá, 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 olá! Mais um vídeo saindo. Tirei um tempo de descanso, né? Refrescar a cabecinha, mas estou de volta, né? Eu já tenho um planejamento para vocês, para o ensino e aprendizagem, tá? De vocês. E hoje, vai lá, pega o seu caderno, sua caneta e vamos começar as anotações. Hoje nós vamos falar de um ensino e aprendizagem e conhecimento dos juniores. Nós vamos conversar hoje sobre a idade dos juniores, tá bom? Vamos lá. Hoje nós temos, né, uma idade dos juniores de 7 a 10 anos, né? E cada igreja tem a sua idade individual, né? Tem ali a sua particularidade dividida dentro da sua própria igreja. E na nossa igreja, nós temos de 7 a 10 anos, né? Quando a criança faz 11 anos, ela é transferida para o Legacy Team, né? Então, é uma idade de 7 a 10 anos, onde hoje eles estão pulando muitas etapas, pessoal. É algo que não deveria acontecer na vida das crianças, está acontecendo, não só no ano de 2022, mas já vem acontecendo há alguns anos atrás, tá? Eles se acham maduros demais, né? Eles se acham, sim, autossuficientes, mas não são, eles são crianças, né? Que precisam amadurecer dentro da idade deles, né? E isso não vem acontecendo, né? Então, é uma idade que muitas das vezes ficam fora de algumas programações, né? Eles não são inclusos dentro de programações, mas eles são inclusos somente dentro do Ministério Infantil e dentro de uma célula, né? Não há algo bem diferenciado para eles que chame a atenção deles, né? Dentro das igrejas, né? Tô falando geral. É uma geração, pessoal, que tem tudo na mão, tá? Tem um acesso digital prioritário na vida deles. As crianças nessa idade hoje em dia têm celular, tem tablet, tem notebook, né? Tem uma televisão de última geração, né? Tudo que eu estou te falando para vocês é dividido meio a meio. Tanto aquela criança que não tem o recurso total, quanto aquela criança que tem o recurso total, tá bom? É uma criança que tem acesso a tudo, né? Tudo vem muito fácil na mão dela, o conhecimento vem muito fácil na mão dela, vem tudo muito mastigado. É uma geração que hoje eles não gostam de ler. Vou ficar repetindo. Estamos dividindo a metade das crianças, tá? Lógico que temos as crianças que gostam de ler e aquelas que não gostam de ler. Por quê? Quando a criança ela está com o celular, tablet, ou o que for em mãos, o que conta para ela neste momento é o visual. Ela faz a leitura pelo visual. Lógico que ela está ouvindo, ela está capturando tudo aquilo que ela está vendo, mas o visual conta mais para ela. Na leitura diária, tanto na leitura escolar, né, quanto na leitura bíblica, são crianças que não têm interesse, né? Por quê? Se não for uma Bíblia desenhada, ele não vai querer ficar lendo, né? Porque o acesso digital, a tecnologia mastigou para elas. A tecnologia, eu sempre falo para quando as pessoas vêm conversar comigo, né? Alguns pais conversam comigo e falam assim, ai, a internet. Eu falo, não, eu não vejo a internet não, né? Tem que saber trabalhar. A internet, ela ajuda a gente, a internet. Ela se torna um inferno quando você não sabe administrar, quando você não sabe usar a internet. Então, eu converso com os pais quando vem falar comigo, eu ensino, dou algumas dicas, né, de como trabalhar isso em casa, né? Então, quando as crianças, você pede para abrir a Bíblia, né, é algo assim que muitas das nossas crianças não estão fazendo, levando Bíblia, elas têm dificuldade em achar, né, os livros da Bíblia. Algo que eu quero dizer para vocês, não é permitido levar
celular para a sala de aula. Ah, Samir, o meu aluno só tem Bíblia no celular. Não, não. Ele vai usar a Bíblia. Ele vai pedir o papai e a mamãe para que compre uma Bíblia para ele, tá bom? Por que eu não vou deixar? Gente, até para nós adultos, vamos assumir isso, até para nós adultos, se pegar uma Bíblia no celular, você vai olhar quem te mandou mensagem, o que aconteceu não sei aonde, a notificação que chegou de um aplicativo que você tem, você vai olhar. Aconteceu comigo. Eu tinha Bíblia no meu celular. E quando o pastor mandava abrir a Bíblia, gente, eu me perdia. Eu ia olhar outras coisas, né? Aí eu falei, quer saber da coisa? Acabou, tem Bíblia no celular, mas não. Excluí o aplicativo de Bíblia. Tava tirando minha atenção. Eu não tava fazendo o que tinha que fazer, né? Então, a gente tem que andar com a nossa Bíblia, papel, tá bom? Insista com a sua criança para levar a Bíblia, né? Temos dentro deste quadro, o que ele provoca nas nossas crianças, né? Dessa geração, provocando o estresse na criança. Ela vai de 0 a 100 numa questão de segundos, porque o nível de estresse dela, quando ela não tem tudo mastigado, ela eleva o nível de estresse dela, de rebeldia, né? Ela tem um quadro de agitação alto, né? E que é na hora, né? E quando ela não consegue tudo na hora, pessoal, ela manipula. Ela manipula os pais e manipula o professor. Pessoal, eu vou repetir. Tudo que eu vou passar para vocês hoje, eu fiz pesquisas, tá? Não estou falando da minha cabeça. Conversando com pais, conversando com pedagogas, eu fiz pesquisas dentro de sala de aula. Até domingo passado, né? Eu sentei lá na última cadeira do professor e analisei a turma. Ele foi dando aula, uma aula top, e eu fui olhando e fui escrevendo, fui olhando a atitude das crianças, fui escrevendo. Então, tudo que eu tô falando com vocês é meio a meio. Eu sempre vou falar isso com vocês para não falar, mas tá generalizando, porque não estou, tá? É claro que dentro deste quadro, né, de estresse, de agitação, né, de manipulação, de querer tudo na hora, nós temos as exceções, tá? Nós temos crianças com exceções. Aquelas, né, que estão mais calminhas, né, que os pais conseguiram colocar um limite, conseguiram colocar rotina, conseguiram colocar horário, né, de usar a tecnologia, tá bom? Nós temos tudo isso também. Nós devemos unir, buscar em Deus, em oração, estratégias. Porque toda vez que a gente se une, a gente consegue do Senhor estratégias, tá? Para conseguir atingir o coração das nossas crianças. Porque o nosso alvo é levar, né, a palavra de Deus pura e verdadeira, que tem vida, para a vida delas, né? Então, quando nós oramos, pedimos a Deus estratégias, né? Ele dá, né? Devemos buscar também, pessoal, uma metodologia diversificada, tá? Se você ficar com uma mesma rotina sempre, tem que ter rotina, tá? Tem que ter rotina, tem que ter o tempo de cada atividade que você for fazer dentro de sala de aula. Isso tem que ter. Mas eu estou falando buscar a diversidade na forma de você administrar a sala, lidar com eles, né? É um desafio muito grande, porque você vai ter que buscar uma criatividade, vai ter que usar a sua criatividade, né? Uma metodologia interativa, né? Que é um desafio muito grande, né? Porque o aluno, ele não quer chegar lá e ter, como se fala, a mesma coisinha, porque é uma geração de tecnologia que quer coisas diferentes, tá? São crianças que quer tudo diferenciado,
Se você ficar no mesmice, você não consegue prender a atenção dos seus alunos, tá bom? Eu quero dizer para vocês que nós vamos criar uma ficha do conhecimento, tá? Por quê, pessoal? Nós precisamos conhecer os nossos alunos, tá? Precisamos saber o que ele gosta. Nós vamos criar aqui uma ficha de conhecimento muito diversificada, com perguntas bem aleatórias que vocês vão me ajudar a criar, tá bom? Nós vamos querer descobrir o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, quais são as características do aluno. Nós vamos criar essa ficha para nós conhecermos ele, né? De repente, você leva ali algo para a sala de aula que não chama a atenção dos alunos, né? Aí você perdeu um grande tempo ali dentro de atingir o coração da criança, né? De prender a atenção dela. Porque hoje eu observei que temos 2 tipos de classe de 7 a 10. É muito legal isso. Na parte da manhã, né? No culto da manhã, nós temos um tipo de criança, né? Lá no culto infantil. E no de 7 a 10 à noite, no culto das 19h30, nós temos outro tipo de criança, sabe? E domingo eu fiquei muito impactada de ver eles interagindo, fazendo perguntas, querendo saber, né? Então, nós temos 2 tipos de crianças nos horários de culto. Então, a gente precisa dessa ficha, que nós vamos tirar um tempo para criar, né? E depois nós vamos tirar um tempo dentro de sala de aula para que as crianças possam preencher essa ficha, né? E vai ser tudo muito legal. Em nome de Jesus. Nós vamos conversar agora, pessoal, algumas características das nossas crianças, tá? Algumas características que nós vamos analisar. Se faltar alguma, eu peço desculpas. Nós temos as crianças com características ativas, tá? São crianças que quando chega dentro da porta para entrar na sala, com um olhar de 360 graus, ela conseguiu captar tudo que tem dentro da sala de aula, tá? Essa criança ativa, ela consegue olhar para o professor e saber se ele consegue administrar a sala de aula ou não. Ela consegue captar se o professor domina a sala ou não. Tá? Ela consegue observar também se aquele lugar onde ela está entrando é agradável ou não. São crianças ativas, tá? Nós temos o segundo ponto de crianças, que dividimos em 2, o segundo ponto. São crianças conectadas e crianças desconectadas, tá? O primeiro, que são as crianças conectadas, ela tem o raciocínio rápido. Enquanto o professor está falando, ela já está ali raciocinando e já quer logo entrar na conversa com o professor, né? Isso eu pude observar também e achei bem interessante, né? O professor dando aula e a criança lá, e ela já raciocinou e pá, já quis interagir com o professor. Isso é muito bom. E temos a criança, que ela chamamos de criança desconectada, com o raciocínio lento, tá? Ela está olhando para o nada. O professor está falando e ela está olhando para o nada, mas ali ela está tendo os seus próprios pensamentos, tá? Ela está raciocinando tudo aquilo que está se passando em sala de aula, tá bom? Nós chamamos de crianças desconectadas, tá bom? Nós temos a outra conectada, a criança conectada que está ali rabiscando o papel. Ela está ali mexendo com a sua caneta, com o seu caderno, com um pedaço de papel, mas ela está conectada. Ela está prestando atenção em tudo que você está falando e ela consegue interagir com você, tá bom? Ok? Nós temos também a terceira característica de criança,
A criança que tem uma característica física, muita energia. As nossas crianças de hoje são crianças que têm muita energia, tá? São crianças que gostam e têm disposição a fazer toda a proposta em sala de aula, tá? Tem um espírito investigativo, tem um espírito investigador, ela gosta de aventura, ela gosta de dinâmica, ela gosta de competição e ela gosta de gincana. Fica a dica? Quem sabe, hein? A gente monta uma gincana aí, hein? Vamos lá? Fica a dica, montar uma gincana. Então, essa é uma característica física das nossas crianças de hoje, tá bom? Outra característica, a quarta característica, são características mentais, tá bom? Ela entra um pouco na conectada e desconectada, tá? Mas são características mentais. Que temos aquelas que pensam lá na frente. E temos, e parece que estão a um passo na nossa frente. Elas pensam lá na frente, quando a gente vai interagir com elas, parece que elas estão um passo à frente, né? Mas não. São crianças que amadureceram, né? Graças a Deus, a gente tem que saber se foi bom aquele momento para ela ou não, tá? Temos aquelas, como eu falei, aquelas que pensam rápido, né? Temos o raciocínio rápido e aquela que tem um raciocínio lento. Eu tenho um raciocínio um pouco lento. O pastor tá pregando e ele já me conhece, esse problema não, já me conhece. Então, eu vou raciocinando, eu vou pensando em tudo que ele vai falando, né? Amém? A quinta característica são de crianças que têm umas características sociais. Como que são essas características sociais? São crianças que defendem o seu próprio espaço. Ela defende o seu grupo de convívio. Tende a ter convicções firmes, entendeu? Do que está falando e fazendo. Ela quase não se deixa influenciar por opinião contrária, né? Essa é a nossa geração, né? Vamos lá. Número 6. Crianças com características emocionais. Nós temos vários tipos de emoções, tá? Dentro de sala de aula. Nós temos aquela criança que sabe disfarçar o sentimento. Ela pode estar passando por algum problema emocional, algum distúrbio emocional, mas aquela criança sabe disfarçar, ela sabe dar, né, ali uma situada ali que tá tudo bem, mas por dentro dela não está, né? E essa criança, ela sempre está armada para tudo que você for perguntar ou falar com ela, né? Essa criança que está com um sentimento abalado, né? Que está disfarçando, ela é uma criança que está sempre armada, né? E você, como um bom professor, conhecendo o seu aluno, você vai conseguir saber, né? Quem é aquela criança e como ela está naquele momento, né? E temos aquela que deixa aflorar o que sente, mostra os seus sentimentos verdadeiros. Temos essa característica de criança também, né? Que deixa mostrar o que sente. Ela se permite colocar para fora. Eu acho muito bom a criança que se permite colocar para fora, porque isso gera cura, tá? Eu estou falando para a criança, mas é para nós também. Quando a gente se deixa, né, falar para alguém dos nossos sentimentos, como nós estamos, a criança da mesma forma é assim. Isso gera cura para a criança. Como que gera cura? Porque você, como o professor, como líder dentro de sala, quando ela disser algo para vocês sentimental, emocional, né, que você vai captar, opa, essa criança não está bem, ó, tá acontecendo algo na casa dessa criança, né? Você vai dar uma palavra de aconchego para ela, de Bíblia, tá? Você, como conhecedor da palavra, você vai dar conselhos para ela, tá bom? Bíblico.
você vai acolher a criança naquele momento, né? Que ela deixou se aflorar, né? Ela deixou mostrar o sentimento verdadeiro dela. No 7º, crianças com características espirituais, tá? Nós temos meio a meio, 2 tipos de crianças que nós conseguimos observar. Aquela que nós sabemos, que nós conseguimos ver que ela ora, que ela lê a Bíblia, que ela questiona sobre a Bíblia, aquela que busca, né, a Deus, né? E temos também aquela criança que ainda não tem esse conhecimento, né? É a criança que está aberta, pessoal, a se entregar a Jesus. Este tipo de criança, ela está aberta ao conhecimento. É a deixa que você tem para passar a palavra do Senhor para ela, tá? Que ela mostrar para ela quem é o Senhor Jesus, né? Quando tem dentro de sala de aula uma criança, né, que tem o conhecimento da palavra, né, de tudo que está acontecendo, que você observou, e aquela que não tem, você sempre pede ajuda para aquela criança. Ô, fulano, ajuda ali o amiguinho a achar na Bíblia. Então, dentro de sala de aula, nas conversas, né, de uma lição e outra, nós conseguimos passar para aquela criança que ainda não tem uma vida espiritual ativa, que ainda não ora, não lê, não sabe como fazer, ajudá-la, ministrando sobre a vida dela, né? São crianças que estão abertas ao apelo, né? Eu quero dizer para você, professor, que todos os cultos infantis, né? Você observando ali a sala de aula, você pode fazer o apelo, tá bom? Você pode levar as crianças a aceitar a Jesus, né? Devemos fazer isso sempre, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, por que nós devemos ensinar doutrina para os juniores, tá? Número 1, é uma proposta de estudo diferenciada do modelo que os juniores experimentam nas classes anteriores, tá bom? Quando as crianças entram para o Ministério Infantil, hoje, né, pós-pandemia, eles entram a partir de 1 ano de idade, onde já tem ministração para essas crianças. Cada etapa tem uma linguagem, cada etapa, né, tem um entendimento diferente, uma didática diferente. Eu não posso pegar a didática de 3, 4 anos e dar para 1, 2 anos, porque eles não vão entender, tá bom? Nós estamos preparando os juniores para uma transição para os adolescentes, né? E lá é diferente, né, do que no Ministério Infantil, tá bom? É a melhor forma de prepará-los para o que vem pela frente. Prepará-los para responder perguntas referentes à sua fé, tá? Nós devemos prepará-los para isso, tá bom? São crianças que hoje em dia, umas já me falaram, eu tenho vergonha de falar que eu sou crente, tia Samir. Outras não, outras brigam pela sua fé na escola ou mesmo com alguém da família, e outras ainda não sabem como fazer isso. Por isso, nós devemos doutriná-las a defender a sua fé, tá bom? A doutrina é a base que formará o caráter deles lá na frente, tá? Isso veio na minha mente agora, eu não sei se, eu acho que vai entrar, né? Eu não coloquei aqui, mas eu acho que vai entrar. Por que nós ensinamos as nossas crianças a dizimar e a ofertar? Você sabe? Eu vou te explicar. Há muitos anos atrás, né, nós não tínhamos recolhimento de ofertinha dentro de sala de aula. E o Senhor nos deu essa direção, né, de começar a ensiná-los a ofertar, né? Ensinando eles a ofertar, a gente está ensinando para eles caráter, Bíblia, tá bom?
ensinando, dando a eles uma base de dízimo e oferta, ensinando eles não vão se tornar um adulto egoísta. Porque isso foi firmado, foi fundado ali na raiz deles. Foi falado. Por isso que todos os cultos infantis, você deve, dentro do seu cronograma, falar sobre dízimo e oferta. Você não deve de abrir mão deste momento, tá? Porque você está doutrinando a sua criança a dizimar, a ofertar. Você está dando para ela o conhecimento, tá bom? Na Bíblia, tem o exemplo de Jesus ensinando doutrina. Eu não abri a Bíblia, mas eu gostaria que você anotasse e lesse, tá bom? Mateus 7, 28. Depois, Mateus 28, 19 e 20, tá bom? Temos também na Bíblia as ordenanças do Senhor para que façamos o mesmo. Anote aí. Atos 5, 21, 1 Timóteo 3, 2, 1 Timóteo 4, 16 e Tito 1, 9, tá? O Senhor nos dá essas ordenanças para que façamos o mesmo. Por isso, devemos doutriná-las, ensiná-las. Essa semana eu até postei lá no Instagram, eu não vou me lembrar agora corretamente, mas é assim, eu vou simplificar, devemos ensinar as ordenanças, devemos ensinar as nossas crianças, firmar elas hoje, para que não se torne homens com problemas no futuro, homens quebrados no futuro, né? Vamos firmar as nossas crianças, amém? Nós estamos vivendo também um mundo pós-pandemia. É tudo novo. Eu vejo que a cada momento a gente busca algo novo, algo diferenciado para um mundo pós-pandemia para as nossas crianças, né? Quando a gente avalia o que está acontecendo, a gente vê, não, aquilo ali já não dá mais, né? Então, vamos ali reformular e vamos nos readaptar no mundo pós-pandemia. Por isso que eu vou repetir para vocês. Vamos avaliar a nossa turminha, tá? Eu observei que as crianças, elas são adaptáveis, tá? Cada professor tem a sua característica. Cada professor tem a sua essência, tá? Não queira ser, eu assisti a aula do professor X, eu vou tentar fazer igual a ele. Não faça. Busque a sua essência, busque a sua característica. Você é único, você é especial, tá? Eu não dou aula que nem... Quando eu dou aula, eu preciso estar em sala de aula. Gente, eu sou diferente de todo mundo, sabe? Porque eu tenho a minha essência, sabe? E você tem a sua essência. E as crianças de hoje, elas conseguem se adaptar a cada professor que está no seu dia de escala, tá? Por isso, você precisa conhecer o seu aluno, saber quem são que estão ali no seu dia. Pergunte o nome, vá trabalhando ali o momento do seu cronograma, né? De conhecimento, né? De estar ali tete a tete com ele, né? Seja um professor criativo, seja um professor comunicativo, seja um professor receptivo, tá? Algo que precisa acontecer. O professor, ele tem que chegar meia hora antes. Sabe por quê? Você chegando meia hora antes, você preparou a sua sala, você preparou o ambiente e você vai conseguir recepcionar o seu aluno, né? Porque se você não chegar no horário, o que vai acontecer? O aluno está chegando e você chegou junto e você está preparando a sua mesa, você está preparando o seu material de aula, você não conseguiu
ter comunhão ali com o seu aluno, você não conseguiu ter um tete-a-tete ali com o seu aluno, você não teve nem um minutinho com o seu aluno. Então, é necessário, sim, que você se programe e chegue meia hora antes, para você se organizar, se preparar, tá bom? Você precisa ser um professor transformado, renovado. Que você seja um professor preparado. Nós somos preparados pela palavra do Senhor. Temos que ser um professor comprometido. Você é comprometido com a sua escala, você é comprometido com o seu horário, você é comprometido com a sua turma. Você precisa ser um professor plugado, antenado. Você precisa estar ligado nos acontecimentos dentro da idade que você está trabalhando. Aliás, eu vou repetir. Você tem que estar ligado, conectado com todas as idades, tá? Não só com a idade que você trabalha, mas com todas as idades. Você tem que ser um professor contextualizado. Você tem que ser um professor conectado e participativo. Você precisa estar dentro destes 10 pontos que eu falei. E tudo vai correr bem. Porque aí nós vamos voltar lá na frente, né? Meus rascunhos. Quando o aluno chegar em sala de aula, a criança ativa, olha, quando ela chegar dentro da sala de aula, fazer o 360 graus dela, ela vai conseguir, opa, esse professor aí tá antenado. Esse professor aí sabe, ó, é top. Ele não vai conseguir te manipular, falando que quer ir no banheiro toda hora, né? Hoje nós temos ali na sala à noite a garrafinha de água, que não precisa da criança sair de sala de aula, né? Não vai precisar de ir beber água lá fora, né? A criança ir no banheiro toda hora, ela não precisa, não tem essa necessidade, a não ser que ela esteja passando mal, né, gente? Tudo isso tem que ser analisado. Mas a criança, o professor que tem essas características, a criança não vai querer nem beber água. Você vai estar tão na unção do Senhor, você vai conseguir pegar a atenção da criança para você. Ela não vai querer nem beber água. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, algo que você queira acrescentar, manda para mim, que eu estou aberta a ouvi-los e a ajudá-los. Um beijo no coração.